Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E olha, com um tema hoje importantíssimo para a sua saúde. Você sabia que a maior parte dos problemas de saúde são decorrentes do estresse? Então o tema de hoje é para você e para todos nós, combatendo o estresse. Eu quero primeiro me apresentar a você que não me conhece. Eu sou o Dr. André Kepp, sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC. Eu desenvolvi uma abordagem chamada Transpsicanálise. Eu sou psicólogo e psicanalista. E agora vamos falar sobre como podemos combater o estresse, porque temos um problema sério nessa questão do estresse na atualidade. Bom, primeiro vamos explicar o que é estresse, porque às vezes, de uma forma bem simples, quando tem alguém nervoso, você fala assim, ai que estresse, você está estressado, quando a pessoa está nervosa, né? E é uma das formas de estresse. Então, na verdade, vamos descrever o que é estresse. Estresse vem do termo inglês stress, que é pressão. Então é aquela pressão que você tem no dia a dia, compromisso, está atrasado, tem que entregar o trabalho, uma série de pressões que nós temos no dia a dia, pressões emocionais e tudo mais. Tudo isso nos deixa num estado de estresse. Só que tem um problema. Nós não percebemos normalmente o nosso nível de estresse. Por isso, nos Estados Unidos, o estresse foi chamado de silent killer, assassino silencioso. Por quê? Porque se você perguntar na rua, vai perguntando, vai entrevistando as pessoas. Você está estressado? A maior parte das pessoas vai dizer não. E não percebe o próprio nível de estresse. Então, todos nós temos um nível de estresse que precisa ser trabalhado. E olha, outra frase importante sobre estresse na atualidade. O estresse pode provocar todo e qualquer sintoma, toda e qualquer doença. Vou repetir. O estresse pode provocar todo e qualquer sintoma, toda e qualquer doença. Então, a melhor forma de você cuidar da sua saúde é cuidar do seu nível de estresse. E ele é responsável pela maior parte, ou grande parte, vamos falar por baixo, grande parte das doenças na atualidade e sintomas são provenientes do estresse. E você pode perguntar isso para qualquer especialista, para qualquer médico, psicólogo, psicoterapeuta, psicanalista, eles vão confirmar essa informação. Então é o seguinte, e aí, como é que você pode fazer para administrar o estresse? Primeiro eu vou falar de administração do estresse, que é um termo muito usado atualmente, mas vou dizer também o seguinte, que a ausência de estresse também é problema. Por quê? Porque na ausência de estresse, você está num estado chamado apatia. Então, quem que está na ausência de estresse? Uma pessoa que está em repouso absoluta, está acamada, está apática, está numa depressão tão profunda que está parada num canto. Então, essa pessoa está com ausência de estresse, mas isso também é problema. Então, nós precisamos administrar o estresse num nível intermediário, nem excesso, nem ausência. E essa é a questão mais importante. Vamos falar do estresse e corpo? Olha, o que acontece quando você recebe um comando de estresse no seu corpo? Seu corpo se prepara para reagir, para trabalhar, para agir intensamente. Um comando cerebral vai para as suas suprarrenais e produz, então esse comando vai provocar a produção de adrenalina e cortisol, que são os hormônios do estresse. E aí, durante o dia, para você trabalhar, para passar o dia, você precisa desses hormônios do estresse. À noite, quando você vai dormir, você produz um neurohormônio chamado melatonina, que é o hormônio anti-estresse. Então, durante o dia, produzimos o hormônio do estresse para fazermos várias atividades, trabalharmos, etc. E à noite, produzimos o hormônio anti-estresse.
Tudo isso, todas essas informações iniciais são importantes, porque eu vou dar várias dicas de como você pode reduzir o seu estresse. E essa redução do estresse é muito importante para a sua saúde física e mental. Então, para que a gente trabalhe com a questão do estresse, é muito importante essas dicas. Antes, eu vou dar 2 dicas para você. A primeira é a seguinte: agora, na época do Natal, um excelente presente é um livro. Muitas reportagens estão falando sobre o livro, sobre a importância de lermos. E eu vou dizer uma coisa: ler é o melhor exercício para a sua mente e para o seu cérebro, comprovadamente. Desenvolve a sua mente de uma forma muito específica e abrangente. Então, vai desenvolver várias capacidades mentais. E temos bons livros, claro, temos vários bons livros. Agora, é claro que eu vou falar do meu, não é isso? Então, é também uma boa opção de livro. Então, você pode dar de presente, agora no final do ano, o livro A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, que é uma pesquisa que eu fiz sobre o passado da Terra. Uma pesquisa surpreendente, eu descobri muitas coisas sobre Atlântida, Lemúria, tudo a partir de textos antigos, tudo a partir de pesquisa de ciência avançada. Então, você vai verificar que tudo tem fundamento, tem um porquê que eu escrevi, então tem a ciência, tem textos antigos, então é uma obra muito interessante que você pode dar de presente ou comprar para você mesmo se dar um presente. Então, se chama A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada. O meu nome completo é Marc André da Rocha Kep e é pela editora Madras, ok? Outra dica: você que está muito estressado, você que tem os seus problemas do dia a dia, depressão, ansiedade, estresse, e também não tem um problema tão grave, ou tem um transtorno mais grave, transtorno de pânico e tudo mais, você precisa de uma psicoterapia, você pode fazer uma psicoterapia para resolver os seus problemas. E aí você vai entrar em contato comigo para essa psicoterapia no 996842-357. 996842-357. Inclusive, para fazer um tratamento mais razoável, mais acessível, você também vai entrar em contato comigo, que eu faço o encaminhamento. É 99684-2357. 99684-2357, para você bater aquele papo, conversar, resolver problemas, fazer terapia de casal, fazer terapia familiar, fazer terapia individual, para resolver todos os seus problemas, e é uma das estratégias para reduzir o seu estresse. Então vamos falar agora disso. Como é que você reduz o seu estresse? Então vamos dizer assim, eu comecei falando de pessoas que têm pouco estresse. Então essa pessoa está no estado de apatia. E nesse estado de apatia, a pessoa não consegue administrar seu estresse, ela não consegue lidar com os problemas da vida, ela está muitas vezes numa depressão, deitada num leito e tudo mais. Então, nesse estado de apatia, a pessoa tem pouco estresse e ela precisaria ter mais estresse para lidar com as situações do cotidiano. Então, a pessoa que precisaria ter um nível maior de estresse, ou seja, uma produção maior de cortisol e adrenalina, que são os hormônios do estresse, para que essa pessoa estivesse mais ativa, resolvendo seus problemas. Em outras situações, a pessoa está com estresse demais, é mais comum a pessoa estar no estresse, no exagero, porque o estresse tem 3 fases. A primeira é a reação de alarme. O que é reação de alarme? Seu corpo se prepara para ter uma reação forte, e é aí que tem essa descarga de adrenalina e cortisol. Na sequência, se você continuar a dar comandos para ter essas reações, né, você está numa situação que você sente perigosa, estressante, você vai continuar com esses comandos, vai continuar liberando adrenalina e cortisol, e aí você entra numa fase chamada fase de resistência. Alguns sintomas já começam por aí. Alguns sintomas e até doenças.
E, finalmente, a última fase, que é uma fase terrível, né, que é a fase de exaustão, que aí você pode ter vários sintomas e doenças até muito graves. Então, na verdade, todos nós precisamos aprender a administrar o estresse, para que a gente não entre no excesso de estresse, que é a tendência da maior parte das pessoas. A menor parte entra em apatia, mas a grande maior parte, na atualidade, entra em estresse. E uma pesquisa muito importante. Rolomei, nos anos 60, descobriu que a maior parte das pessoas estava com ansiedade. E aí é o seguinte, existe uma relação, uma correlação, num termo técnico, entre ansiedade e estresse muito grande. Então, se você está estressado, você está ansioso. Se está ansioso, está estressado. Então, nós entramos numa era da ansiedade, numa era do estresse nos anos 1970. E depois, nos anos 1990, nós entramos na era da depressão. Tudo isso concorre para o aumento de estresse. Então, nós estamos num ambiente que provoca estresse, que traz o estresse para a gente no dia a dia. Então, é muito importante que você aprenda a combater esse estresse. E quais as formas, né? Então, eu já falei da psicoterapia. A psicoterapia é uma boa forma de combater o estresse, por quê? Porque quando você faz psicoterapia, você começa a resolver problemas e, ao resolver os problemas, seu estresse diminui. Problemas emocionais, problemas afetivos, problemas profissionais, das várias áreas da vida. Aí o estresse reduz. Porque a pessoa fica um pouco mais tranquila, porque está administrando os seus problemas de forma adequada. Então, é uma das opções. Outra opção muito importante é a partir dos relaxamentos. Então, se você fizer relaxamento, meditação, também vai reduzir seu estresse, porque você vai para uma outra frequência cerebral. Então, a frequência quando estamos acordados, qual que é? Frequência beta. Tudo isso medido por EEG, eletroencefalograma. Quando a gente está acordado, estamos na frequência beta. Existe uma frequência acima de beta, uma subdivisão, que é gama. E aí é uma frequência mais acelerada. Mas beta é a frequência da vigília, quando você está acordado. Quando você está dormindo, você está na frequência teta. E quando você faz um relaxamento, a meditação, você vai para uma frequência intermediária chamada frequência alfa. E aí, nessa frequência, você consegue administrar um pouco o seu estresse. Então, diminui o estresse, porque outro dado sobre o estresse atrapalha todas as funções mentais. Então, atrapalha o raciocínio, atrapalha a atenção, e se atrapalha a atenção, atrapalha a concentração, e se atrapalha a atenção e concentração, atrapalha memória, porque você não pode lembrar daquilo que você não prestou atenção e vai daí para frente. Então, a ansiedade e o estresse atrapalham todas as suas funções mentais. Inclusive, hoje se sabe, pelas pesquisas de um psiquiatra chamado Lozanov, que quando, por exemplo, um estudante, né, vocês estão fazendo agora o vestibular de vocês e tudo mais, uma dica muito importante é vá para o vestibular diminuindo ao máximo seu nível de estresse, diminuindo ao máximo a sua ansiedade. Pronto, seu desempenho já melhorou. E já melhorou significativamente. Porque quando você está tenso, atrapalha o raciocínio, atrapalha a memória, atrapalha todas as funções. Às vezes você está muito tenso na prova, você não conseguiu se lembrar de algumas coisas. Aí você sai da prova, você fala, nossa, mas agora veio a lembrança, porque você já está calmo, entendeu? Então, a redução do estresse é muito importante nas provas, no dia a dia, no trabalho, melhora o desempenho no trabalho, na vida afetiva, porque também você consegue se relacionar melhor com a pessoa que você gosta e tudo mais, se você tiver num nível adequado de estresse. Senão, você vai ficar nervoso, você vai brigar, você já se aproxima da pessoa tenso, já começa uma discussão. Então, administrar o nível de estresse é muito importante para que a gente tenha resultados melhores em várias áreas da nossa vida.
Então nós passamos a ter resultados excelentes em várias áreas da nossa vida. Então por isso que o trabalho com estresse é tão importante. Então eu descrevi o que é estresse, dei uma série de dicas para você reduzir seu estresse e vou dar aqui umas dicas a mais e na sequência nós concluímos o nosso programa de hoje sobre esse tema, combatendo o estresse. 2 dicas para você. Primeira dica, nesse final de ano, dê livros. É um excelente presente. Então, livros de forma geral, existem excelentes livros, né? Claro, como eu sou autor de um livro, eu vou falar do meu, né? Que também eu considero que é um dos bons livros para você comprar de presente, que é A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada. André Kepp, Marc André Kepp, editora Madras, tá? Então, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, Marc André Kepp, editora Madras. Você vai encontrar nas principais livrarias do Brasil. E aí você dá de presente, e acho que vai ser um presente muito significativo, porque é um presente que fica, é um presente que a pessoa vai ler durante muito tempo. Então, o livro é um excelente presente porque traz algo muito bom para a pessoa, ela vai refletir, ela vai estudar, ela vai pensar, ela vai se lembrar de você por muito mais tempo. Então, ela vai ler o livro por muito tempo. Então, é uma lembrança muito duradoura, vamos dizer assim. Outra dica para você é a seguinte: você que precisa conversar, precisa desabafar, precisa lidar com problemas do dia a dia, é muito interessante você fazer uma psicoterapia. A psicoterapia vai te ajudar bastante nesse sentido, porque é um auxílio. É um auxílio a você que precisa melhorar sua vida em várias áreas, área afetiva, profissional. Então, é o seguinte: você que gostaria de fazer uma psicoterapia, entre em contato comigo pelo WhatsApp no 996842357. 996842357. E você que precisa também fazer uma psicoterapia, mas que precisa de uma condição mais razoável, mais acessível, fala comigo também, a gente vai dar um jeito no seu caso, eu faço um encaminhamento legal para você. E aí também pelo WhatsApp 996842357. 996842357. E aí vamos dizer o seguinte, que como é que você pode então combater o estresse? Então já disse que falta de estresse dá um estado de apatia, então a gente precisa se agitar um pouquinho para sair do estado de apatia. Mas o problema da maior parte da sociedade é excesso de estresse. E aí, como é que nós podemos controlar nosso estresse, já que nós mesmos não percebemos o nível de estresse que temos? Então, muitas técnicas são importantes. A psicoterapia vai ensinar a maior parte dessas técnicas, mas você pode fazer relaxamento, diálogo interior. Existem pessoas que vão te recomendar determinadas substâncias, o médico pode recomendar um ansiolítico, pessoas vão recomendar chás, calmantes. Então, existem várias estratégias importantes. Agora, o importante é que a gente combata o excesso de estresse. Por quê? Porque senão nós vamos nos prejudicar fisicamente, então com vários sintomas e várias doenças, e mentalmente. Então, grande parte dos nossos problemas também da mente vem do estresse. Então, eu começo por exemplo, síndrome do pânico, né, que a pessoa desenvolve a partir de um forte estresse. E aí tem uma origem, muitas vezes, na infância. Então, por volta dos 5 anos de idade, a pessoa sofreu um estresse muito forte, ou ela convivia com pessoas medrosas ou amedrontadoras, que davam medo para ela enquanto criança. Então, isso traz pânico. A pessoa pode desenvolver fobias, pode desenvolver um quadro chamado transtorno de ansiedade generalizado. Então, ela está constantemente ansiosa. Então, o estresse também concorre para uma série de problemas da mente, para uma série de transtornos, como são classificados na atualidade. Então, o toque também.
O TOC também tem origem. O que é o TOC? Transtorno obsessivo compulsivo. Também tem origem no processo de estresse. E o que é obsessão e compulsão? Obsessivo, geralmente, é o pensamento, ideias obsessivas, imagens obsessivas, uma música que não sai da cabeça. Então, são ideias, conceitos repetitivos. O que é compulsivo? Compulsivo é o comportamento. Então, a pessoa tende a uma determinada mania. E aí, as manias comuns, né? Mania de comer, né? Mania, por exemplo, de compras. Então a pessoa gasta muito dinheiro com compras. Então a pessoa começa a ter uma série de manias, antigas manias e hoje chamadas compulsões, né? Porque hoje a mania é mais ligada à euforia. Mas é uma série de compulsões. Então a pessoa repete um determinado comportamento e vai atrás. Então o chocolatra vai atrás do chocolate. O compulsivo sexual busca muito a sexualidade sem fim. Então, nós temos vários quadros aí de pessoas com problemas a partir desse estresse, a partir dessa ansiedade. E a resolução desse problema está, evidentemente, na administração do estresse, na administração da ansiedade. E tudo isso vai te ajudar a ter mais saúde física e mental. Porque a nossa saúde, muitas vezes, né, a pessoa diz assim, mas saúde é só física, não é isso? Não. A Organização Mundial da Saúde já considera 3 níveis. Saúde física, saúde mental e, pasmem, saúde espiritual. Estou falando da Organização Mundial da Saúde, que é o órgão principal da saúde do mundo. Então, mas André, o que é saúde espiritual? Saúde espiritual é agir no nível mais amplo do nosso ser. O nível mais amplo do nosso ser é o espírito. Então, ter saúde espiritual é agir nesse nível mais amplo do nosso ser e trazer harmonia para o nosso ser, a partir desse nível mais amplo do nosso ser. Um autor que fala muito sobre a espiritualidade é um autor chamado Rudolf Steiner. E o Rudolf Steiner diz que justamente o espírito é essa parte mais ampla do nosso ser, que tem condições, inclusive, de equilibrar o nosso ser. Então, desenvolver a espiritualidade é desenvolver esse aspecto mais amplo do seu ser. Espero que o recado de hoje tenha sido interessante para você, espero que você consiga combater o seu estresse de uma forma muito adequada na sua vida. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.